Oi, gente, eu sou a Giovana, nós somos do projeto Maiêutica e a gente decidiu fazer num formato diferente algumas obras, porque elas são menores, enfim. E hoje a gente vai falar de morangos mofados. Oi, eu sou Noemi e eu vou estar aqui acompanhando a Giovana hoje. É bom, a gente fez uma divisão de como a gente vai falar, né, mais ou menos. Então eu vou começar aqui com o contexto histórico e na hora que for a parte de cada uma, a gente vai passando uma para outra, tá? No contexto histórico, a gente tem que entender a reflexão que esse livro quer trazer, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente fez uma pesquisa, basicamente, sobre tudo que a gente ia falar. E, querendo ou não, um pouco da nossa perspectiva, o que a gente acha que deve ser cobrado dentro do vestibular, as reflexões que a gente acha importante. Então, não só levem o que a gente está falando como uma carga sobre o que vocês têm que refletir. Então, não é, e é isso que vai cair. É tipo, é isso que a gente acha, é isso que é a nossa opinião. Então, leiam para poder justamente criar a opinião de vocês sobre esse assunto, tá? Bom, no contexto histórico, esse livro ele acontece mais ou menos em 1982, que é quando a ditadura ela tá um pouquinho mais branda, mas as pessoas têm muito medo de falar aquilo que elas pensam, por uma questão de censura mesmo. Então, uma das coisas que é muito abordada dentro desse livro é a homossexualidade. E a homofobia também, principalmente. Nessa época, o pessoal falava sobre colocar os gays em uma ilha e deixar eles lá sozinhos. Então, você percebe que ser gay dessa época era muito complicado. Até hoje, né? É complicado. Mas, especialmente nessa época, é como se tudo bem você ser preconceituoso e não tá tudo bem você ser gay, entendeu? Hoje, querendo ou não, a gente pode até ter uma criminalização maior sobre isso, mas é inclusive até uma questão da atualidade que a gente vai abordar um pouquinho depois. Então, as pessoas têm muito medo de se expressar e elas buscam muito essa liberdade, elas têm medo de falar, mas de alguma forma, para conversar, elas, tipo, tentam entender o que a outra pessoa pensa, o que ela pode falar ou não, dependendo da pessoa, porque, né, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouquinho mais de senso, inclusive nesse contexto de ditadura. Acho que sobre o contexto é basicamente isso. É, eu acho que, assim, pegando o que a Giovana falou, é um livro que ele é de extrema importância entender o contexto dele, entender o contexto do autor e qual que é o lugar de fala dele para a gente conseguir entender o livro. E, inclusive, justamente falando do que a gente acha que vai cair, por ser um ano de aniversário, digamos, do fim da ditadura e também ser um tipo de escrita e um tipo de são contos, né? Então você não tem uma narrativa muito presente no sentido de enredo mesmo. A gente acha realmente que essa coisa do contexto pode ser uma coisa que possa ser bem cobrada no vestibular. Deixa eu só falar uma coisa, não esquecer, caso a gente esqueça, é da Unicamp, tá? Então a gente vai fazer inclusive relações com as obras da Unicamp. Até daria para fazer com outras, a gente estava conversando aqui, mas a gente vai focar mais na Unicamp. Então eu vou falar um pouco do próprio autor, que é o Caio Fernando Abreu, um autor muito influente, assim, daquela época, mas eu acho que ele é muito, muito atual. É muito importante também ele continuar nessa pauta que a gente está falando. Ele nasceu, então, em 1948, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, apesar dele mesmo falar que ele se sentia muito deslocado na cidade natal dele. E ele começou como jornalista, ele foi jornalista, escritor, obviamente, ativista também. E ele foi muito perseguido pela DOPS durante a ditadura militar, justamente pela militância dele. Inclusive, ele chegou a se refugiar no sítio da Hilda Ilst, em Campinas. E ele mesmo conversa muito com ela e tem muitas coisas que inspiraram ele da própria escrita dela, essa questão do erotismo que ele traz, mesmo em alguns dos Uhum. contos trazidos pela Unicamp. Também a questão do fluxo de consciência, dos questionamentos existenciais. Então, ele morre em 1996, pouco tempo depois, né? Uma década depois do fim da ditadura militar, justamente por causa das complicações que ele teve relacionadas ao AIDS. Justamente ele também viveu esse momento da pandemia da AIDS, que vai ser uma coisa que a gente vai trazer um pouco mais também no contexto da atualidade. Ele escreveu, então, que nem eu disse, sobre a condição humana, sobre sentimentos, sobre essa repressão, o erotismo e uma coisa que é a contracultura, que eu acho muito interessante. Eu trouxe uma frase dele, justamente para a gente entender um pouco a escrita dele, que é a seguinte, abre aspas.
Existem dois tipos de escritor. Aqueles que, como Borges, trabalham sem sair do escritório e criam uma existência imaginária. E outros, como Jack Kerouac, que vão atrás das histórias e vivem com o pé na estrada. Eu admiro os primeiros, mas sem dúvida pertenço à segunda categoria. Eu acho que a partir dessa frase, fecha aspas, perdão. Eu acho que a partir dessa frase a gente pode entender realmente que essa escrita ele traz justamente do que ele viveu. Então, ele traz justamente da vivência dele. E por isso que, lendo esse livro, a gente precisa entender isso. Entender que é a vivência dele, a perspectiva dele e os pensamentos que ele traz pra gente. Falando, então, agora um pouco justamente da atualidade. A gente tem essa questão, que nem a Giovana falou, da ditadura, que eu acho que mais que nunca está muito presente agora, justamente no contexto político, mas no nosso contexto social também. E essa coisa também da pandemia de AIDS, que foi... A gente viveu uma pandemia também, e por mais que a pandemia de AIDS teve o diferencial de você ter um preconceito com um certo grupo específico da sociedade, eu acho que a gente conseguiu entender um pouco esse medo de socialização e realmente esse fechamento social que aconteceu e que acontece Às durante vezes uma até a pandemia. ignorância que tenha sido propagado nas duas pandemias fez justamente ela durar mais tempo, né? Talvez dê para fazer também essa ligação. Eu acho que uma coisa que perdura ainda mais é a questão justamente das perdas. Então, muitas pessoas perderam pessoas durante a pandemia de AIDS. E eu acho que foi um luto que não foi realmente processado. Valorizado, às vezes, também, né? Na sociedade mesmo, eu acho que não foi um luto processado. E eu acho, inclusive, que nesse momento da pandemia de Covid também está sendo um luto que a gente não está processando muito bem. E pode ser, inclusive, justamente o que traz esse sintoma que a gente está vendo nas outras facetas da sociedade, né? Então, além disso, tem, obviamente, o ponto que é principal e é mais explícito, digamos assim, que seria a parte realmente da discriminação e da homofobia, que é uma coisa que é muito presente nos contos dele, inclusive nesses contos trazidos pela Unicamp. A gente tem, então, essa coisa realmente, esse é um livro já faz uns 40 anos aí que ele tá, mais de 40 anos que ele tá aí, mas ele nunca foi tão atual, então a gente pode ver que, apesar de muita coisa ter mudado, nada realmente mudou. Então, eu acho que a gente pode começar a falar do livro mesmo. Então, falando um pouco do livro, a gente abre o livro, ele já começa com umas dedicatórias, você tem dedicatórias aos amigos mortos dele, que ele diz, e aos amigos vivos. O que eu acho que traz um pouco essa questão justamente que ele traz, a gente vai falar um pouco depois, do mofo e do morango, e dessas duas perspectivas, dessas duas medidas, dessas duas partes diferentes de uma balança que acabam sendo, né, juntos, né, pelo título, justamente. E daí depois, quando a gente passa para a próxima página, a gente tem uma frase da Clarice Lispector em A Hora da Estrela, que é também justamente um tema que a gente vai trazendo mais aqui, porque é um livro que também traz essa questão dos morangos no final, né? Abre aspas, não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Fecha aspas. Que vem depois de um momento muito triste do livro, e eu acho que isso é um tema, um fio guia nesse próprio livro. Mas a frase que a gente tem especificamente na capa abre aspas, quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Fecha aspas. Da Clarice. Passando a página, a gente vai ter, então, uma nota do autor explicando um pouco como que esse livro surgiu e porque ele realmente é uma coletânea de contos, mas esses contos não foram escritos para ser uma coletânea. E é muito interessante, então, perceber como que eles foram juntados, né? Como que eles surgiram desse jeito, por que eles foram pensados a serem colocados desse jeito, e pensar um pouco também no porquê que a Unicamp escolheu esses contos específicos para caírem no vestibular. Então, a gente chega na primeira parte, que é o mofo. Isso. Daí eu vou falar um pouquinho sobre o mofo e já vou engatar no primeiro dos contos, que é o diálogo. O mofo, a primeira coisa, ele tem essa divisão entre mofo e morango. Morango a gente já vai explicar, mas a primeira parte é o mofo. E o mofo, ele remete justamente a essa questão da ditadura, como isso era vivido, né, nessa questão negativa, nessa carga negativa, tá?
Então, os diálogos não, o diálogo é o nome do conto, mas esses primeiros contos, né, que estão nessa parte do mofo, eles são bem tristes, têm uma carga bem mais pesada, vocês vão perceber. O primeiro deles é o diálogo. O diálogo, ele é literalmente um diálogo, só que ele é um diálogo que não tem coisas expressas. Se você for ler, ele é tipo, você é meu companheiro? Fala, você é realmente meu companheiro? E não existe uma mensagem passada, né, dentro desse diálogo. É literalmente isso, perguntando se ele é o companheiro. E esse companheiro, ele traz duas perspectivas. A gente pode interpretar o companheiro no sentido afetivo, enfim, mas lembrando do contexto do livro, ele também remete à ditadura. Então, talvez seja uma forma. Como é que eu posso explicar? É uma forma um pouco mais. Política. Isso, uma questão política, mas menos explícita, sabe? De perguntar, tipo, você tá do meu lado? Você concorda comigo, sabe? Então, traz tanto essa questão afetiva quanto essa questão política também. E esse medo de se abrir, né, ele traz totalmente pelo contexto da ditadura, que é um contexto extremamente pesado e que sabe que se você falar alguma coisa para a pessoa errada, você corre o risco de morrer, entende? Então esse medo de se expor, de se abrir, ele é muito, muito real dentro desse conto. Ele E também dentro acaba desse sendo contexto. um paradoxo, né? Porque tanto é ele que Sim, ele termina com A de infinito, então a gente imagina que ele ele continue, continua né? perguntando, né? E não tendo a resposta, inclusive, porque a outra pessoa não acaba respondendo a pergunta que a pessoa faz. Agora eu vou falar sobre o terceiro conto selecionado pela Unicamp, que é o Terça-feira Gorda. Esse texto, ele é em primeira pessoa e ele acontece nesse contexto de ditadura, mas no período do carnaval, né? Que a gente sabe que é um período marcado por muita liberdade, principalmente aqui no Brasil, enfim. E como a Noemi falou sobre a questão do erotismo, que ele trazia muito, esse texto acho que é o que mais traz essa questão do erotismo dentro dos contos selecionados pela Unicamp. E ele começa, no primeiro momento, às vezes a gente não tem essa identificação, mas depois, com a descrição do texto, a gente percebe que são dois homens se relacionando, durante esse período de ditadura. Então a gente já imagina como isso vai ser lidado, né? A gente também observa um uso bem grande de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, mas isso dentro dessa festa, enfim, não assusta as pessoas de nenhuma forma, está sendo bem normalizado, mas o fato de dois homens estarem se relacionando, estarem ali, é o que mais preocupa as pessoas. E ali durante o texto, eles conversando, eles se relacionando ele perto um do outro, tem algumas situações de homofobia que a gente que a gente observa de forma verbal, que é narrado. Mas tudo isso ele se intensifica quando eles vão um pouco mais afastados, eles vão ali se relacionar sexualmente e pessoas acabam vendo eles se relacionando e começam a gritar, chamar atenção para os dois e eles são atingidos, né? Eles sofrem uma agressão física também. No texto, né, o narrador fala que um dente sumiu, caiu na areia e que muito sangue aparece ali. E a gente não percebe se houve, não é narrado, fica uma lacuna ali, se houve ou não a morte de um dos dois, ou enfim, dos dois. Mas a gente consegue ver ali um preconceito, né, a homofobia explícita dentro do conto do autor e que a gente sabe que tem que, querendo ou não, ter muita coragem para poder expor isso, principalmente nesse contexto, né? E a gente percebe que até para eles poderem se relacionar, para saber se um tem a intenção do outro, eles têm que utilizar uma máscara, para saber tipo, você quer estar aqui comigo, você me quer. E eles têm muito medo, inclusive, de expressar o que eles sentem, o que eles querem, justamente pelo contexto, porque às vezes você encontra uma pessoa que é o oposto, né? Não é um homossexual, enfim, é uma pessoa que é homofóbica que te reprimiria ali naquela situação e isso acaba gerando a morte, né? No que era só para se relacionar ali em uma festa, em um momento de liberdade, acaba se tornando uma morte. E a gente percebe que ali o crime não era a pessoa estar sendo espancada, ela tá morrendo, era só ela ser homossexual, entende? Então esse texto é o mais explícito que mostra a homofobia dentro dos contos selecionados. Eu acho que é o mais É o pesado mais pesado, né? dos contos. Então, eu vou falar agora de Além do Ponto, que seria o segundo conto. Eu acho também que. Rimou.
Eu acho também que é um dos contos mais famosos, talvez, da coletânea. E é interessante prestar atenção nessa questão do título, né? De além do ponto. A gente tem além de qual ponto. Então, ele é um conto em primeira pessoa. E ele é narrado por um homem que está andando na chuva, e ele está levando com ele uma garrafa de conhaque barato contra o peito. E ele é uma pessoa ele tá ali na chuva, à mercê, né, do ambiente dele. E ele tá com uma expectativa muito grande de encontrar um companheiro, de encontrar alguém que ele se relaciona nesse lugar que ele vai chegar e levar esse conhaque para essa pessoa. E ele começa a ter uma expectativa, criar essa expectativa do que vai ser quando ele chegar lá. E essa expectativa vai sendo criada, e ele vai usando verbos nessa questão do condicional, do que a gente faria, do beberíamos, que ele trocaria de roupa e como vai ser. E essa expectativa vai crescendo, e ele nesse lugar de realmente afetado, sem proteção, tanto física, mas também essa questão emocional dele, que ele vai crescendo ainda mais. Em alguns momentos, ele até começa a se questionar da própria sanidade. Ele começa a pensar que ele está sendo influenciado, que ele está, de certa forma, maluco, e que ele começa. Mas ele continua com essa esperança do momento que ele chegar na porta dessa pessoa que ele ama. E daí a gente tem esse momento de as coisas vão meio que espiralando, e ele tá desconfortável, e ele quebra a garrafa de conhaque, e ela esparrama nele. Então ele já tá nesse desconforto ainda maior, e tudo que ele tem é aquela expectativa de chegar nos braços do amado, num lugar quente, num lugar seco. Então ele bate na porta, e bate na porta, e bate na porta, e essa porta nunca se abre. Tanto é que esse é o final. E a gente tem essa questão de qual foi o ponto dele, né? Além de qual ponto? Além do ponto dele mesmo, além do ponto dessa relação. O ponto principal que eu acho, justamente, é essa questão de você fazer tudo meio que escondido, né? Você não saber muito a expectativa do outro, que é uma coisa que vai trazer depois também, terça-feira gorda. Você não saber a expectativa do outro, o que o outro espera de você, o que você espera dele. E é um conto também muito triste, mas ele é muito mais psicológico do que alguns dos outros contos. Então a gente tem essa questão na linguagem da repetição de palavras, que é uma figura de linguagens, né, a anáfora, e ela traz justamente essa questão de jeito proposital. Então a gente percebe, ela já inicia com chovia, chovia, chovia. Que além de trazer a gente para esse ambiente, a gente já percebe isso da linguagem, e ela finaliza também com o batendo, 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 batendo. Justamente voltando um pouco justamente para o ambiente, mas também para a linguagem desse Até a questão personagem. da continuidade, que dá pra relacionar com o primeiro do diálogo, né? Sim, Que também é uma coisa, tipo, uma infinita. Como se ele repetição. estivesse ali tentando ainda, tipo, insistindo, né? No que vai acontecer, enfim. E a gente percebe, então, do contexto social, essa questão de parecer que você está preso num looping, né? Num paradoxo, Sim. em uma coisa que você não sabe que vai vir, você tem uma expectativa, mas você acaba sempre voltando para onde você tá, porque tudo muito fechado, né? Você não tem muito controle do que tá acontecendo, ou mesmo o autocontrole acaba se perdendo, como nesse conto. E isso traz também essa sensação de insanidade, né? De loucura, que é uma coisa que o personagem mesmo começa a ter essa reflexão nesse momento, mas também que vai ser trazido em outros, como um tema quase às vezes, né? E a gente pode imaginar que seja uma coisa que o Caio tenha sentido também bastante. Então a gente teve esses três contos, né, da parte do mofo. Como a gente já tinha dito anteriormente, esse livro é separado em O Mofo, que a Giovana já falou da questão da ditadura, e a segunda parte é Os Morangos. Essa parte específica, os contos que estão aqui, a Unicamp também separou 3 deles. E eles são contos que trazem muito mais uma questão existencial, uma questão da humanidade. E das partes da vida, das partes boas também. É meio esperançosa, É né? muito mais esperançoso do que a parte do mofo, mas não só das partes boas. Ele não é só uma coisa esperançosa, um conto bom, um conto de fadas. Né? Os contos eles ainda têm uma tristeza muito presente, uma solidão muito presente,
mas uma humanidade que ela tá enraizada muito, muito fortemente nessa parte, com uma questão esperançosa um pouco maior do que na questão do Mofo. mofo. E depois a gente vai ter Morangos Mofados, que não faz parte Da coletânea. da escolha de contos da Unicamp, mas que ainda assim fecha perfeitamente o livro. Então, nessa parte dos morangos, a gente vai iniciar com outro texto do Henrique do Vale, porque o Mofo começou também, só que justamente é um texto de Os Morangos São Eternos. Então, trazer essa questão do tema, que é uma coisa muito forte no Caio. O primeiro conto que a Unicamp vai cobrar dentro dessa parte do morango é o Pera, Uva e Maçã. Ele é um texto em primeira pessoa e que ele traz a perspectiva de um psicanalista contando a história de uma paciente. E a perspectiva do narrador ela é muito melancólica em relação a essa paciente, né? Ele visualiza ela com muita tristeza, com um peso muito grande. E a gente percebe que ela é uma paciente bem, talvez crítica, não sei, mas ela tem uma frequência grande, né, dentro desse, como é que chama? Dentro desse... Clínica? Dentro dessa clínica. Então ela vai de segunda a quinta às 17 horas. E ele começa narrando que ela chegou com uma bolsa esmagada pelo peito e várias partes desse texto a gente pode trazer metáforas que também são análises, né? São interpretações que trazem, inclusive, maior sentido para o texto, né? Então, essa questão da bolsa esmagada traz um sentimento de angústia que ela, pelo menos na visão do lírico, traz essa questão da angústia, desse sentimento pesado. E também ele observa como narrador e como, na verdade, como psicanalista, que ela está diferente pela primeira vez. E ela narra a história de uma forma, que ele narra no caso, que traz uma perspectiva para ele, né, para essa paciente, diferente da que a gente pode, na verdade, interpretar. Então, ela começa a narrar basicamente como foi a trajetória dela, inclusive, indo para essa clínica. Ela gastou o dinheiro que ela tinha do ônibus porque ela viu ameixas e ela quis comprar essas ameixas. Então, ela compra essas ameixas. Durante essa trajetória, ela encontra um caixão no meio da rua e ela tropeça nesse caixão. Parece um pouco estranho, mas nesse contexto, nessa época, muitos dos funerais aconteciam em casa, enfim. Então, ela acaba tropeçando. E uma outra metáfora que a gente pode trazer, inclusive, dentro da análise, é que ela tropeçou na morte, entende? Então, a gente pode trazer, será que ela estava perto da morte? Será que ela estava desejando a morte, talvez? Como uma paciente crítica, inclusive, desse psicanalista, pelo que a gente observa, inclusive, no final. Mas a ameixa cai no chão e ela escolhe recolher as ameixas. Ela decide não se deixar abalar por isso que está acontecendo. Então, a gente também pode trazer essa perspectiva do... Ela não desistiu. Ela decidiu, ela comprou as ameixas, ela tropeçou no caixão e ela não escolheu se deixar abalar ou ficar realmente triste por essa situação. Ela decidiu seguir em frente. Então, também pode ser uma dessa perspectiva do... Ela decidiu viver. E outra coisa também que traz referência ao título, que é o Pera, Uva, Maçã, ela fala um pouco sobre a infância dela, sobre como ela brincava de pera, uva, maçã. E eu vi uma interpretação dizendo que talvez ela tivesse até uma... Ela entrega, inclusive, essa ameixa, fazendo referência a essas frutas, né, que tem dentro do nome da brincadeira, ao psicanalista. Então, talvez ela tivesse alguma intenção com o psicanalista também, é uma interpretação. E, enfim, foi uma das coisas que eu vi. Daí cabe a quem leu também perceber o que sente, né, lendo o livro. Enfim, é basicamente isso em relação ao título do texto. Mas ele não percebe exatamente essa insinuação de que talvez ela tenha algum interesse. É uma coisa que quem está lendo o texto consegue perceber. E outra dessas metáforas é que eles estavam em setembro. Na verdade, eu vou retomar uma outra parte, que eu acho que é mais importante. Ele diz, no final, que ele vai ligar para os pais e dizer que é melhor que ela se interne de novo, porque ele enxerga que ela tá, sei lá, falando coisas sem sentido, nada a ver. E
acho que para finalizar, acho que a parte mais importante que esse texto talvez quer dizer sobre uma pessoa que é paciente, que ela talvez passe, né? Ela com certeza passa, na verdade, por muitos problemas psicológicos, que passa por situações de, né, talvez morte ou pensamentos de quase morte, ela deseja feliz ano novo para esse psicanalista, o que pode parecer comum, mas não quando você está em setembro. Então, essa questão do feliz ano novo traz para a gente não só nesse contexto de ditadura, né, mas para ela, como uma pessoa abalada psicologicamente, essa questão de querer recomeçar, de eu talvez tenha esbarrado na morte, talvez tenha derrubado as minhas coisas, talvez muitas coisas tenham dado errado na minha vida, mas eu desejo recomeçar. E é isso. É uma questão um pouco mais esperançosa, que é o que a gente percebe em alguns contos dessa parte dos morangos. Uma coisa que eu acho interessante, talvez, uma análise que a gente teve, é que o primeiro conto, justamente, que a Unicamp traz da parte dos morangos, traz essa questão do funeral, o que, no contexto, nessa temática da ditadura, é interessante, justamente porque a nossa redemocratização começou um pouco, né, com a morte, né, com o funeral do Tancredo Neves. E tematicamente faz muito sentido, mas ao mesmo tempo esse livro veio antes do fim da ditadura militar e de todos Não esses tinha acontecido ainda, acontecimentos. mas faz muito sentido. Tipo assim, é uma coincidência absurda, né? É interessante, assim. Vou falar então um pouco agora sobre, particularmente, meu conto favorito, que é O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, entre parênteses, Nova História Colorida. Esse conto, ele já começa com um pequeno trecho da música Gente, do Caetano Veloso, com especificamente o trecho, abre aspas, Gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor, fecha aspas. Eu vou começar, então, um pouco, na verdade, falando justamente sobre essa música, sobre essa letra, porque eu acho que ela traz a essência desse conto, que é uma letra do Caetano que eles eram amigos mesmo, o Caetano e o Caio, né? O Caio estava muito envolvido nesse âmbito dessas pessoas artísticas e pensar realmente que ele era um homem abertamente gay, que era aberto sobre a questão de ter AIDS, e ele era conhecido, as pessoas reconheciam o rosto dele na rua e sabiam de tudo isso. Então, junto com o Cazuza, tudo são realmente, naquela época ainda, que era uma sentença de morte, é uma coisa que demanda muita coragem, demanda muita coisa. Essa letra dessa música específica, ela começa justamente com essa reflexão sobre o que é ser humano, né? Comparando pessoas com estrelas. E daí você tem nessa parte específica que é justamente gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Então é realmente essa questão das pessoas brilharem. E o que é o que a gente vê aqui nesse conto em que pessoas se encontram e elas brilham juntas por um tempo muito, muito curto, mas que é o tempo necessário. Que pensa nessa questão de encontros e desencontros, que é uma coisa muito bonita da vida e que o Caio traz muito sobre isso, mas, de novo, tem a questão do contexto social, né? Do contexto que a gente está. Então, a própria música, o Caetano já disse, que é sobre um problema de justiça social. E ele mesmo diz que a música é mal escrita, mas é porque ela é sincera. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita de trazer no começo de um conto. Ainda mais um conto que traz justamente essa questão dos astros e da astrologia. Enfim. No título, né? No título, mas também na própria temática dele. Então tá. Falando sobre o conto. Nova História Colorida. É uma história colorida, ela é em foco. Então você começa com uma moça sentada sozinha em uma festa em São Paulo. Provavelmente em dezembro de 1980, a gente tem esse contexto a partir justamente do que eles falam sobre a conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, e também sobre da referência que faz à morte do Henrique do Vale, que é trazido nesse livro, nos inícios, tanto do Mofo quanto do Morango, e também que era amigo do Caio. Então a gente tem um encontro, né? A gente tem um homem que entra e imediatamente a mulher e ele já tem uma conexão muito instantânea ali. E nesse momento que é descrito, porque ele todo em terceira pessoa.
é descrito o encontro deles, é uma coisa tão bonita e é uma coisa também que ela é trazida numa metáfora de aquarela, de pastel, de uma coisa aguada. Então você tem de novo a coisa das cores. Ela é meio sem detalhe e aguada e com poucas cores. A gente tem o trecho também que traz a questão do livro todo de é natural as pessoas se encontrarem e se perderem. E você começa justamente esse diálogo deles observando o céu. Depois que eles conversam sobre muitas coisas, sobre estrelas, sobre os próprios signos deles. E é claro que eles têm uma conexão muito forte, e entre isso a gente tem os momentos em que o Caio adiciona o silêncio. Então é um pouco mesmo como se ele estivesse fazendo uma pintura nesse momento, adicionando luz e sombra. Ele adiciona cores e adiciona esses silêncios também. Depois, o moço ele acaba indo embora, e nesse momento que ele vai embora, os dois estão meio solitários, mas eles ainda estão se vendo. Você tem uma metáfora da pintura a óleo, que é uma pintura mais nítida, uma pintura mais colorida e mais detalhada. A gente tem, então, justamente, de novo, essa coisa da solidão, dos encontros e dos desencontros. E essa questão de todo mundo que a gente conhece marca a gente. Claramente, a gente percebe que o Caio tem muitos... Ele traz muitos dos amigos dele. Muita referência, livro, inclusive artística, né? Porque justamente, muita no meio. intertextualidade. E eu acho que esse é um conto que tem muitas referências a amigos e a algumas coisas. Como eu disse, o narrador ele é em terceira pessoa, mas você tem essa dupla perspectiva dos dois, que eu acho uma coisa muito interessante. Mas que nem eu falei, ele referencia os amigos dele. Então ele referencia o Caetano mesmo, que nem eu falei. O John Lennon, tanto a música quanto a morte dele. A Rita Lee, na música também, do Baila Comigo, o Henrique do Vale. Tanto no poema que ele fala, quanto na morte que o personagem prevê. O artista Gregório Gruber. E outra coisa que é interessante é que os dois falam dos signos, e o Caio ele era muito ligado nessa questão de astrologia. A gente tem o Capricórnio e Virgem, que são signos complementares, que são um par perfeito e alinhado. Então, você tem justamente esse alinhamento de pessoas que, como Júpiter e Saturno, acontece a cada 20 anos. É uma coisa que acontece uma vez na vida, rara, muito especial, mas que é para aquele momento mesmo. Então, por último, é o último conto da parte dos morangos, mas também é o último conto escolhido pela Unicamp, que é Aqueles Dois, entre parênteses, História de Aparente Mediocridade e Repressão. Esse eu acho que é o conto mais longo desses escolhidos pela Unicamp. Ele é separado em 6 partes. E ele começa, então, em memória de Rofran Fernandes, que é bem interessante, no mínimo, considerando o ponto. E você tem uma parte de um poema em inglês, do Walt Whitman, que chama So Long. É realmente interessante, por causa dessa questão do duplo sentido do so long, tanto de longo tempo como de adeus. Ele é um conto em terceira pessoa, e é quase como se o narrador estivesse presente ali, apesar de ele ser um narrador onisciente. Você tem a história do Raul e do Saul. Eles trabalham juntos na repartição, e eles vivem sozinhos. Eles se conhecem no primeiro dia de trabalho, e você vai meio que, a partir essas 6 partes, você vai meio que passando o tempo junto com eles. Então, diferentemente do conto anterior, que se passava em uma noite, em um período muito curto de tempo, ele é mais gradual. Então, gradualmente, você vê eles se aproximando, eles se tornando amigos, e eles são meio que unidos pela solidão, porque os dois, um acabou de se divorciar, o outro acabou de terminar um noivado, e eles também têm interesses em comum, os filmes, e... Enfim, justamente por eles se aproximarem nesse momento, os colegas acabam especulando sobre os dois, e é daí que vem justamente esse título, né, de Aqueles Dois, uma coisa meio... você viu aqueles dois... Pejorativa, né? Justamente pejorativa da época, considerando o contexto. A gente tem a Valsa do Caetano Veloso com Tu Me Acostumbraste, e a gente tem essa questão da arte também, que eles meio que se doam, né, um pouco essa parte um do outro, assim. Um deles pinta e faz retratos de pessoas em que os olhos são vazios, e que reflete um pouco essa visão dele de mundo, provavelmente, né, de ver as pessoas
Então, a gente tem um deles que canta e traz essa questão da música, e o outro que traz essa questão da pintura. E eles acabam se presenteando. Um presenteia uma cópia de uma pintura do Van Gogh, que é muito especial para ele, e o outro presenteia o papagaio. A gente tem essa questão deles se presentearem, darem uma parte importante deles um para o outro. E em um momento de vulnerabilidade, a gente também tem um abraço longo, que é compartilhado entre os dois. A mãe de um deles morre, e depois disso, eles bêbados, eles acabam dormindo nus, só que separadamente. Então tem uma linha ali que eles nunca cruzam, em nenhum momento. Tem uma apreciação mútua física, que ela é dita em voz alta, mas deixada de lado. E até aí, realmente nada acontece, até mesmo que isso seja compartilhado. Um dia, então, a gente tem essa conexão muito forte, mas que a gente vê que essa linha nunca é cruzada, mas que as pessoas elas começam a especular. E um dia eles são chamados, os dois são despedidos da repartição por causa de denúncias anônimas referente à natureza da relação deles. Um deles baixa a cabeça, o outro tenta contestar, mas no final os dois vão embora, altos e altivos. E a gente não descobre o que acontece no final. A gente não descobre se eles se livram, ficam juntos, ou se realmente só fica do jeito que tá. E isso acaba sendo meio que um livramento. Eles finalizam, então, com alguém gritando ai, ai, da janela, vendo os dois indo embora juntos. E o trecho final, ele delinea realmente essa questão da esperança mesmo que a gente falou. Abre aspas. Pelas tardes poerentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Então a gente tem essa coisa de a repressão, que ela acaba sendo tanto social quanto individual, nesse caso. Só que ela acaba deixando as outras pessoas muito mais infelizes do que eles mesmos. Eles saem livres, juntos, não sabemos o que acontece, mas as pessoas que são deixadas para trás acabam sendo deixadas muito mais tristes e muito mais Incomodadas, né? quase como se isso fosse uma mensagem do Caio realmente, né, para as pessoas, para a sociedade, de certa forma, de que no final o preconceito que você joga nas pessoas acaba voltando muito mais para você. Sim. Em forma de infelicidade do que realmente na pessoa. Então, depois de trazer toda essa coisa da infelicidade e tudo, a gente fechar com isso Os contos. Muito potente. Uhum. Não sei se vocês sabem, mas as faculdades têm essa mania de obrigarem a gente a relacionar obras. Então, eu vou falar duas que eu acho que tem muita relação com Morangos Mofados e que, se perguntar, você sabe, tá? Então, eu coloquei aqui Olhos d'Água, que traz uma questão de preconceito. É claro que a gente observa dentro do Morangos Mofados essa questão do preconceito em relação à sexualidade, nesse contexto, né, da ditadura, mas em Olhos d'Água a gente percebe um outro preconceito, que é um muito mais racial e social, mas também a gente podia trazer até no contexto da atualidade essa questão da ditadura, né, ela ter justamente essa questão sexual muito pautada, muito falada, muito marcada. A gente lembra muito disso quando fala da ditadura. Mas a gente também não pode esquecer da ditadura que pessoas pretas sofrem dentro da favela hoje em dia e que é muito abordado em Olhos d'Água, que é um livro também bastante recente. Então, talvez relacionar isso que é sofrido hoje em dia por pessoas que vivem em periferia, pessoas pretas somem todos os dias, e não tem o seu paradeiro, assim como acontecia na ditadura, e a gente não vê pessoas falando abertamente sobre isso e dando a importância, assim como, claro, não diminuindo todas as mortes, todas as perdas que a gente teve durante a ditadura empresarial, militar, mas justamente lembrar, sim, que hoje em dia as pessoas sofrem isso também precisa ser falado e precisa ser combatido. Mas também a gente pode relacionar com outra obra, abaixando um pouquinho o clima, mas A Vida Não É Útil, que fala um pouquinho sobre as questões do mundo, né, essas incertezas, e que traz uma questão mais melancólica que a gente observa principalmente na segunda parte dos Morangos,
e essa incerteza do futuro, que eles ficam muito tensos sobre o que vai acontecer agora que tá um pouquinho mais brando, sabe? Como vai ser o nosso futuro. Então, dá pra gente relacionar também A Vida Não É Útil e Morangos Mofados, especialmente com a segunda parte, que é a dos morangos. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro que a gente gravou, pelo menos, mas vão ter muitos outros que a gente vai estar adotando esse formato e vão ser com os outros integrantes do grupo do Maêutica também, tá? Participem das outras oficinas também. Tem mais, acho que 2 ou 3. Então se inscrevam e participem. É isso. Tchau, gente. E ouçam os outros podcasts também. Isso. Boa sorte E no like. vestibular. Boa sorte. Tchau.